Deixa eu só fazer aqui umas alterações. Deixa eu colocar, hoje a gente tá com... Bonitinho. Peraí que eu vou fazer uma história, gente, rapidinho. Vou fazer só uma foto, na verdade, depois eu posto. Foi. Bem, nosso tema hoje, injetáveis, né? É a toxina botulínica. Eu vou falar um pouquinho sobre a toxina em si, porque a gente sabe, inclusive, todo mundo que está aqui já se inscreveu na imersão, né, gente? Imersão toxina botulínica, todo mundo está inscrito. Se não estiverem inscritos, depois, terminando essa aula, eu vou mandar o link lá no grupo, porque vai ser 3 dias de aula, 3 dias de evento dedicado à toxina em si, então a gente vai aprofundar. Muito bem, Eliene, muito bem. Então, gente, hoje o tema, né, que eu trouxe para vocês é para a gente falar justamente desse nosso mercado da toxina em si. Deixa eu só silenciar aqui. Beleza. Da toxina em si no nosso mercado, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a nossa porta de entrada para o nosso cliente é a aplicação da toxina botulínica. Muitas vezes o cliente vem procurando os nossos serviços, e aí quando a gente até mesmo pensa na parte de harmonização facial, né, gente? É justamente buscando o procedimento de toxina. E por que ele é tão maravilhoso assim? Por que ele é tão desejado, tão disputado, tão... Eu acho que hoje, no nosso mercado da estética, eu acho não, porque eu sou uma adepta de toxina botulínica, amo muito o efeito, eu não... Olha, inclusive agora eu estou aqui no meu processo, né, de preparo de pele para a minha aplicação de toxina botulínica, e eu vou me sentindo um maracujazinho de gaveta, aquele que está lá guardadinho, todo enrugadinho, esquecido, lá no fundo da gaveta, que ninguém quer mais. Então, eu acho que quando eu converso com as minhas clientes, que eu tenho essa proximidade maior, a gente vem justamente com esse mesmo relato. Ai, Giovana, eu comecei a fazer a toxina botulínica muito cedo, eu comecei a fazer e nunca mais parei, ou eu nunca fiz, quando volta, nunca mais, fala assim, gente, eu nunca mais vou ficar sem fazer. Então, assim, por quê? Porque dentro da nossa área da estética, a toxina botulínica, ela supera todas as limitações cosméticas, gente. Não tem procedimento que promova a ação da toxina botulínica, tanto no período de dias quanto na autoestima. Eu acho que a gente, assim, a gente fala muito do preparo de pele. Tem que ter? Tem que ter. Tem que ter skin booster? Tem que ter skin booster. Tem que ter essa ação de ativos, né? Até porque a nossa pele, para rejuvenescer, para ela se renovar adequadamente, a gente precisa dar os estímulos necessários, que a gente faz justamente com a reposição do ácido hialurônico, com a volumização, que a gente falou na aula passada, com o skin booster em si, com o bioestimulador, para a gente ter aí um banco de colágeno, uma ação anti-idade de forma significativa, mas nenhum dos procedimentos falados até aqui tem um efeito da toxina botulínica. Por quê? Porque a toxina botulínica ela é única. Então, a gente tem no mercado, inclusive, algumas marcas que tentam, algumas marcas não, alguns dermocosméticos, alguns ativos que tentam ter uma ação similar à toxina botulínica, mas eles não chegam ao que realmente ela faz. Por quê? O que é muito legal a gente entender? A toxina botulínica, quando ela entra em ação, digamos assim, quando ela começa a promover a ação de paralisação muscular, gente, ela é irreversível. Então, a partir do momento que ela se liga com o receptor, ela não vai mais ter quebra, ela não vai ter desprendimento. Então, a gente tem aí essa ação que acontece de forma gradativa. Conforme a gente vai fazendo as aplicações de toxina botulínica, não quer dizer que ela tem um efeito cumulativo de que cada vez vai ter mais toxina na região, mas sim, ela vai ter um efeito cumulativo do que? Se eu paralisei aquele movimento muscular desde cedo,
A minha, lá com 30, 35 anos, a minha pele com 50 anos não sofreu a quebra de colágeno como teria sofrido por conta do movimento muscular. Então, a gente consegue promover justamente uma ação preventiva e em casos de clientes que vieram e começaram a fazer a aplicação da toxina botulínica já, né, com uma idade mais avançada, já uma pele mais madura, a gente entra com uma ação de tratamento com uma melhora aí na suavização de rugas e de linhas de mais ou menos 70%, tá, gente? Sempre que a gente pensa na aplicação da toxina, eu falo que ela é a diva do nosso consultório, a estrela do nosso consultório, e não é à toa, é porque justamente tudo que a gente consegue conquistar com ela, e é pensando assim, no efeito, tá, gente? Na autoestima. Não é nem falando na parte de rentabilidade, lucratividade, nada disso. É justamente pensando nessa ação que ela promove de elevar a autoestima do nosso cliente. Então, até a gente estava esses dias conversando com uma cliente, são 3 gerações aqui que eu atendo: a avó, a mãe e a filha. E elas estavam falando, gente, a diferença da idade, uma tem 25 anos, a mãe tem 50 e alguma coisa, e a avó tá quase nos 90, gente, quase nos 90. Esse ano ela faz 90 anos, daqui uns dias é o aniversário dela, e eu lembrei dela, inclusive, porque ela falou, ai, eu preciso ir lá naquela mocinha do Botox. Preciso ir lá, porque tá chegando o dia de fazer o meu aniversário e eu preciso me preparar. Então, o que é legal dentro da toxina botulínica nos nossos consultórios? É que a gente consegue fazer o uso da técnica nas diferentes idades, diferentes tipos de pele, diferentes objetivos, tá? Então, quando a gente pensa, né, poxa, toxina botulínica, eu preciso ficar presa apenas à paralisação muscular? Não. A gente tem aí outras possibilidades de uso. Eu tenho clientes, por exemplo, que não aceitam fazer paralisação da mímica facial, mas de jeito nenhum, nem o mínimo necessário. Então, a gente já entra com outro recurso para conseguir relaxar as fibras da pele. Então, gente, a gente consegue aí fazer uma divisão de uso muito boa. A gente consegue ter diferentes ações, diferentes possibilidades e, obviamente, com tudo isso, a gente tem otimização de uso, né? Até porque a gente está falando de um material que tem um valor agregado, então eu realmente preciso colocar em uso esse material porque a gente não pode ter perda. Então a gente consegue justamente fazer essa distribuição ao longo de diferentes necessidades e diferentes objetivos, tá, gente? Gente, estão me ouvindo bem? Eu esqueci de perguntar isso, né? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Perfeito. Bem, sempre que a gente pensa na parte de musculatura facial, a gente precisa entender que com o processo de envelhecimento, a gente tem aí diferentes influências, tá? Ou seja, determinados músculos acabam ficando mais frouxos, outros músculos acabam ficando mais rígidos. Então, é por isso que quando a gente pega, né, uma cliente ou um cliente também, porque os homens também têm feito toxina botulínica, qual que é a realidade de vocês, gente? Alguém aqui, além da Flávia, que a Flávia eu sei que trabalha com toxina botulínica, a Adri também eu sei que trabalha, a Sandra, que também é do Full Face, lá ainda da turma anterior, mais alguém trabalha com toxina botulínica, gente? Me digam. Me digam ali no chat, pode ser, tá? Não precisa abrir a câmera, nem nada disso. A Aline tá começando. Ah, legal, Aline, parabéns. Eliane ainda não. Então, gente, até assim, ó, para quem tá começando, né?
Júlia. A gente tem uma expectativa também muito alta, né? Eu vejo, assim, muitos casos. Caroline. Ah, beleza, Caroline. Eu vi que apareceu o nome de Max, mas eu vi que a hora que abriu a tua câmera era uma moça. Então, bom saber. Então, assim, gente, quando a gente vê, na verdade, assim, quem está começando, né, acontece muito de se comparar com os resultados de profissionais que já estão lá na frente. Então, assim, eu vejo isso pelas minhas alunas. Muitas vezes, prof, fiz a minha primeira aplicação, o retorno veio. Olha só como tá, a toxina nessa região não ficou tão legal, não ficou como esperado e tudo. Então, assim, a toxina botulínica, gente, ela é muito de aprendizado, tá? A gente não tem escapatória, a gente vai refinando a nossa avaliação muscular, os nossos pontos de aplicação, e até mesmo se eu for pegar, né, a minha trajetória dentro da toxina botulínica, pro que a trajetória de quando eu comecei para o que é agora, gente, a Giovana que começou era uma Giovana completamente diferente em expertise, em, né, conseguir avaliar o padrão muscular. Então a gente tem que respeitar esse processo e nunca se comparar lá na frente. Às vezes a gente vê os resultados de antes e depois fala, meu Deus, não acredito que foi só toxina, e muitas vezes foi só toxina. Mas por que houve esse resultado tão expressivo? Porque já tem alguém ali que consegue trabalhar justamente com a toxina botulínica a seu favor, né, gente? Pensando nos recursos que a gente tem de aplicação. Então, uma coisa que eu costumo dizer, até o que eu estava falando antes. Então, a gente tem com certeza aí um poderoso recurso. Como eu falei para vocês, os clientes muitas vezes, né, chegam nos nossos espaços, nos nossos consultórios, justamente quando eles vêm pela procura da toxina botulínica. Então, assim, por quê? Por que é um procedimento tão desejado? Pelo poder de transformação que ele causa. Ponto. Ponto. A pessoa que aplica toxina botulínica, gente, ela rejuvenesce. É incontestável isso. A gente não existe, né, na história, uma toxina botulínica bem aplicada que não teve uma superação na alteração facial. Por quê? Porque aquele movimento, né, que muitas vezes ele é hipercinético ou hipertônico, acaba o quê? Sendo controlado. Então a gente mantém o quê? A harmonia da face, realmente, como o próprio nome diz, né? De harmonização facial. A gente equilibra, às vezes aquela sobrancelha que arqueava muito, ou aquele rosto que não tem tanta expressividade, a gente justamente consegue melhorar e adequar justamente esses padrões musculares, esses movimentos musculares, gerando o quê? Um ar de uma pessoa que está ali com os seus cuidados em dia, tem ali o uso do Botox. Eu falo assim, a gente olha assim, fez Botox. Gente, a primeira coisa, às vezes eu conversando aqui com os clientes, às vezes vem o marido com a esposa, enfim, deles, né, as conversas vão e vêm, e esses dias a gente estava falando de a amiga estava falando da amiga com o marido. E daí ela falou, nossa, Giovana, sabe como que eu convenci o meu marido a fazer a aplicação da toxina botulínica? Porque eu falei para ele, falei, ó, você vai lá conversar com fulano? Vê se ele faz ruga na hora que ele fala. Vê se ele faz aquele pezinho de galinha na área dos olhos. Dá uma olhada na testa. E aí, o marido foi, conversou, voltou. Gente, ele fala e não mexe nada. Ele tá todo congeladinho. Eu quero aquilo também. Então, é justamente o que a gente vê no outro que a toxina botulínica oferece, que nos desperta o desejo do quê? De também ter. E aí, quando a gente se compara o nosso antes e o nosso depois, essa ação de. Porque o que acontece, gente? Quando a gente promove um relaxamento muscular através, né, da toxina botulínica, ela promove um alongamento da face. Então, eu costumo dizer que aquela cliente ou aquele cliente
que faz a aplicação da toxina botulínica acaba ficando com o rosto mais alongado, mais elegante. Então, ele faz justamente, parece que aqueles movimentos estão mais fluidos, mais leves. Então, esse alongamento da face, ele promove justamente esse rejuvenescimento que é tão desejado. E aí, quando a gente compara com outros procedimentos, gente, qualquer um, a gente chega a um resultado final da toxina botulínica em 14 dias. O cliente retorna, se eu não preciso fazer ajuste nenhum, são 14 dias. Foram realmente 14 dias para eu chegar onde eu queria. Agora, se eventualmente o meu cliente precisa fazer um ajustezinho, o meu resultado final vão ser em 30 dias. Hoje, dentro da nossa área da estética, e falando de todos os procedimentos, a gente não consegue um resultado tão rápido assim quando a gente trabalha com os demais procedimentos. Porque se a gente para pensar, poxa, um bioestimulador vai ter um resultado legal? Vai. Excelente, gente. Olha só, o que eu quero deixar claro. Eu não estou falando dos outros procedimentos como se eles fossem ruins, de forma alguma. São complementares. Bioestimulador, amo de paixão. Todo mundo que vem para o consultório e que eu consigo adequar um planejamento, consigo alinhar um planejamento legal, ele vai passar pelo bioestimulador, ele vai passar pelo skin booster. Mas, normalmente, o que me trouxe este cliente foi o quê? O meu anúncio de toxina botulínica. Foi o que ele viu. Poxa, eu vi esse perfil, eu vi esses resultados, então, assim, quero que vocês entendam isso, tá? A gente está falando aqui, né, especificamente dela, mas sem esquecer dos outros. Então, voltando, um bioestimulador, a gente tem uma ação que com 30 dias a gente tem 6% de melhora no banco do colágeno. Com 60 dias, a gente tem 18% da melhora no banco do colágeno. Com 90 dias, 120 dias, 56% da melhora no banco do colágeno. Mas vejam, gente, eu falei 90 dias. Enquanto que, quando a gente fala de toxina botulínica, tem essa ação de 14 a 30 dias. Então, eu, Giovana, como usuária, né, não como profissional, como usuária, para mim é muito maravilhoso. Por quê? Porque eu sei qual é a minha programação da agenda daqui 14 dias. Eu tenho o meu mês ali todo programadinho. Se eu tenho um casamento, se eu tenho uma festa de formatura, se eu tenho uma palestra de congresso, se eu tenho qualquer coisa, eu tenho justamente isso, esse tempo, esse recurso para conseguir preparar a minha aplicação, meu alinhamento de planejamento. E aí, uma dica que eu acho que é muito legal para quem trabalha, para quem está começando, né, a trabalhar com a técnica, é que vocês tenham lá com o cliente de vocês, 4 meses depois da aplicação, voltem a entrar em contato com ele. Olha, já fechou 4 meses da sua sessão de aplicação. Isso quer dizer que a partir de agora, quando você quiser aplicar a sua toxina botulínica, a gente já pode ajustar o seu horário. Isso vai fazer com que o cliente tenha uma programação e que ele não esqueça, né, gente? Porque o que acontece? Hoje, com as nossas agendas corridas, com o nosso dia a dia, 4 meses passam em rápido, voando. E, obviamente, nem todo mundo vai ter apenas 4 meses de durabilidade. Mas a gente tem aí no nosso mercado clientes que não querem de jeito nenhum ficar sem ter a ação da toxina botulínica. Então, a partir do 4º mês, a gente já pode fazer essa reaplicação. Então, mantenham esse contato com esse cliente, né? Uma outra coisa, entrando nessa questão um pouquinho da durabilidade, enfim. Sempre que a gente consegue fazer um planejamento de toxina botulínica, é muito válido que a gente consiga colocar no preparo de pele um skin boosterzinho, uma reposição de ácido hialurônico. Para quê? Para que justamente a gente consiga ter uma maior liberação e uma maior produção de ácido hialurônico endógeno.
A partir do momento que eu tenho uma maior hidratação nessa minha pele, eu tenho uma maior resposta, ou seja, uma melhor durabilidade, uma maior resposta ao procedimento em si, de uma forma geral. Então, é válido. Sempre que a gente consegue conscientizar e educar o nosso cliente ao longo, né, de cada sessão, a gente consiga trabalhar esses planejamentos que podem ser feitos dentro desse intervalo de aplicação da ação da toxina botulínica em si, tá? Até esses dias nos meus stories, para quem acompanha, para quem está por ali sempre vendo, eu comecei o meu procedimento de preparo de pele com o Skin Booster de alfa-lipoico para justamente otimizar a durabilidade da minha toxina botulínica depois de 3 meses de ação. Então, faz 3 meses que eu apliquei toxina botulínica. A partir desse momento, eu vou começar a otimizar o processo de preparação de pele, fazendo banco de colágeno, infusão de ativos, para justamente, né, desencadear os efeitos desejados no rejuvenescimento. Então, ação de produção de colágeno, elastina, controle do efeito cascata, da oxidação, melhora na qualidade de pele como um todo, volume, hidratação. Para fechando esses 30 dias de preparo de pele, eu vou justamente fazer a aplicação do que a gente chama de cerejinha do bolo. Se eu já tenho uma pele bem estruturada, já tenho uma pele com qualidade legal, eu vou ter, consequentemente, uma melhor aceitação e, com isso, uma melhor durabilidade da minha toxina. Quem aqui que aplica toxina botulínica e não quer que ela dure mais do que ela dura normalmente? Ela pode durar 8 meses, gente. A gente quer que dure 10. Ela dura 4 meses, a gente quer que dure 6 ou 8. Então, é justamente pensando nesse nossa durabilidade, nesse maior efeito, né? A potência da toxina botulínica como um todo. Até porque, como eu falei, a gente começa a perder ação, começa a aparecer ali uma ruguinha. Eu ainda tenho aqui, entre a minha sobrancelha, cicatriz. Então, a hora que é a hora de fazer a toxina botulínica é quando começa a aparecer esse sinalzinho. Eu vi que esse liftingzinho começou a sair, já começa a me dar 10 tipos de ciricutico para conseguir fazer a aplicação logo. Então, quanto maior for esse efeito, maior for essa durabilidade, maior vai ser a minha satisfação, certo? Maior vai ser a minha autoestima. Então, eu acho que é importante, né? Até na aula anterior a gente estava falando disso, de autoestima, né, gente? Acho que a gente está muito vinculado, né? Tudo que a gente fala de saúde, de estética, é justamente pensando sempre em ter essas duas formas aliadas, né? Esses dois objetivos andando de mãos dadas, na verdade, andando juntas. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo tranquilo. Tudo certo? Bem, gente. Nenhuma dúvida, gente. Nada, nada. Caramba. Vocês estão aí, né? Não me deixaram sozinha aqui. E daí eu desando a falar, né? Estamos aqui sim. Bem, gente, sempre que a gente pensa, né, na toxina botulínica, o que a gente tem como indicações terapêuticas da toxina, né? Então, como eu falei, entregar os resultados rápidos e superar as limitações cosméticas, obviamente. Outro sinal, né, outra indicação que a gente tem é reverter os sinais do tempo. Quem não quer?
Gente, eu quero reverter os sinais do tempo hoje e sempre. Não, hoje e para sempre, né? Numa era em que a gente se cobra tanto para estar bem, que a gente é cobrado pela sociedade, né? A gente ainda da área da saúde e estética, a gente é cobrado o tempo todo para estar impecável, para estar de salto, para estar muito bem vestido, muito bem maquiado, muito bem. Então, assim, a gente justamente consegue promover essa melhora nessa questão da expressividade. E como eu falei para vocês, a toxina botulínica, ela vem com essa ação não apenas dessa paralisação, né, muscular. Letícia, vi agora, tinha parado ali o meu... Tem diferença de durabilidade da agulha e da pressurizada? Gente, não tem diferença, tá? A gente conseguiu chegar num resultado em que a gente tem exatamente o mesmo resultado, independente da técnica aplicada. Então, claro que tem mapeamento específico, reconstituição feita da forma adequada, mas a gente chegou exatamente no mesmo resultado e mesma durabilidade. Então, assim, a gente pensa muito, né? Até dentro do nosso mercado, assim, as pessoas falam, ah, mas a pressurizada não funciona. Não, gente, não funciona quando a gente não consegue, não tem o entendimento sobre a pressurizada, sobre musculatura e sobre toxina botulínica. A primeira coisa é, a partir do momento que a gente consegue trabalhar com esses três pilares, né, de toxina botulínica em si, desses três temas que estão aliados, e faz a aplicação da forma correta, a gente consegue chegar exatamente no mesmo resultado. E é isso que faz com que eu consiga trabalhar tanto com um dispositivo quanto com outro. E quando a gente pensa nessas duas possibilidades, tem outra coisa, né? A gente coloca muito como se eu precisasse escolher, meu Deus, eu preciso ou trabalhar com um ou trabalhar com outro. Não, gente, a gente tem dois recursos que vieram para agregar, para somar para o profissional, né? Poxa, aquele cliente que tem uma limitação com agulhas. Até essa semana veio uma cliente aqui, aluna minha aqui na clínica, e a gente estava conversando, fazendo um alinhamento de procedimento, ela estava tirando algumas dúvidas, enfim. E aí ela trabalha numa clínica médica. Então, ela é a dona da clínica, ela faz a alocação das salas e tem, tipo, todas as especialidades. Inclusive, ela alugou uma das salas para uma enfermeira esteta, que trabalha apenas com os injetáveis, cânula e agulha. E aí, quando vem o cliente para marcar o procedimento, eu quero fazer botox, né? Chegou lá, não é cliente nem de uma nem de outra. O pessoal da recepção pergunta, tá, mas você quer fazer com agulhas ou sem agulhas? Ai, tem sem agulhas? Ai, eu quero fazer sem agulhas. Então, gente, a partir do momento que ele passa a entender que existe esse recurso, e aí ele pergunta, poxa, a durabilidade é a mesma? Sim, a durabilidade é a mesma. A gente consegue, então, vender esse serviço para um cliente que não faria com agulhinhas. Então, gente, a gente passa a entender que o mercado, ele tem aí diferentes necessidades, diferentes objetivos, diferentes desejos, e trabalhando com ambas as técnicas, a gente justamente consegue oferecer ambos os recursos. Para quê? Atender uma maior parcela desse mercado, dessa demanda de mercado. Porque tem cliente? Tem cliente para as duas técnicas, e ainda para microbotox e mesobotox. Então, a gente tem aí um arco-íris de possibilidade, né, gente? Não dá para dizer assim, poxa, eu trabalho com a técnica e tô com a minha agenda vazia. Gente, trabalha com a técnica e tá com a agenda vazia, tem alguma coisa muito errado. Aí ou falta, né, de comunicação. Às vezes as clientes nem sabem que você faz o procedimento. E aí, gente, é independente do meio, tá? De como vocês fazem a aplicação em si. Então, tem muita coisa que está relacionada, tem muita coisa que o profissional também tem que entender que ele precisa ser visto, ele precisa ser lembrado, ele precisa aparecer, ele precisa falar sobre os procedimentos. A gente tem um público leigo, a gente vê os nossos clientes,
eles veem o que? Eles são munidos de propaganda o tempo todo. O Instagram, o Facebook, a cada uma, duas postagens aparecem 3 que são patrocinadas. Às vezes, de um procedimento que você faz, mas que os teus clientes não sabem que você faz. Porque, de repente, não tem uma página, não tem, né, nada que diga que você faz o procedimento. Então, gente, para quem trabalha com a técnica e tem agenda vazia, é hora de começar a parar para ver que alguma coisa está errada. Não é à toa que a toxina botulínica é o procedimento mais desejado e mais realizado no mundo. Inclusive, a gente estava vendo as informações, os dados agora, né, de 2022, é praticamente em todos os países. Os procedimentos não cirúrgicos, né, estéticos não cirúrgicos, a toxina botulínica é a número 1 em todos os lugares. Então, hoje a gente não tem no nosso mercado um procedimento que cause mais desejo, cause mais necessidade, que seja mais realizado do que a toxina em si, tá? Então, por isso que é um super recurso que vocês têm que ter à disposição e têm que mostrar para o cliente de vocês que vocês têm, né? O que a gente ainda precisa entender, né? Que além dele atuar significativamente na redução dos sinais do tempo, a toxina botulínica tem outras funções. Então, além, né, de fazer essa reversão, de promover essa melhora de pele, suavizar as rugas estáticas e neutralizar as rugas dinâmicas, e percebam, gente, por que a gente tem essa diferença, né? A gente suaviza as rugas estáticas, que são aquelas rugas que estão lá, presentes já na pele. A gente tem uma melhora aí de 70%, mais ou menos. Dependendo, até 80% de melhora nessas rugas que já são ali de quebra de colágeno. Por quê? Por conta dessa ação de relaxamento muscular que a toxina faz. Então, além de ter essa ação, dessa suavização das rugas estáticas e a diminuição, né, a neutralização, ou seja, total das rugas dinâmicas, que são o quê? Aquelas ruguinhas que aparecem conforme a gente movimenta a região, ele ainda tem a ação de inativar ou desacelerar as glândulas. Então, que tipo de glândula, né, que a gente tem na pele? A gente tem a glândula sudorípara, a gente tem a glândula sebácea. Então, aquela cliente que chega no nosso consultório com uma hiperidrose, que é uma condição que afeta também a autoestima, né, dos nossos clientes. Inclusive, a gente tem relato na literatura de clientes, de pessoas que deixaram de ter um convívio social, de praticar atividade física por conta da transpiração excessiva. Então, porque realmente, pensa, você tá ali o tempo todo, né, transpirando. Eu tinha uma amiga que tinha hiperidrose nas mãos. Então, o tocar, ela estava sempre com receio de tocar nas coisas, porque ela falava, a minha sensação é que eu vou pegar e vai ficar molhado, escorrido. Então, era muito ruim. Então, ele causa, sim, um dano emocional. Então, ele diminui também a autoestima do nosso cliente e a gente tem como um recurso. Toxina botulínica, ela pode ser usada para quê? Para justamente melhorar essa hiperidrose. Então, além de tudo, se eu tenho uma oleosidade excessiva, né? Clientes que relatam, poxa, parece que eu passo uma maquiagenzinha, dá 2, 3 horas depois eu tô com a sensação de que eu tô derretendo. Tem uma glândula sudorípara hiperexcitada, a gente consegue fazer o quê? Como se fosse uma inativação dessa glândula. Promovendo, então, gente, uma melhora na qualidade da pele como um todo. Então, a gente tem que ver que temos um recurso muito grande para as nossas, para apenas um tipo de material a ser trabalhado, né? E aí, quando a gente pensa num planejamento de tratamento, eu falo assim, eu vou fazer o uso de bioestimulador, eu vou tratar a flacidez de uma cliente, vou tratar a qualidade de pele, vou,
não faz sentido a gente vir com um planejamento todo desse e lá na minha última etapa do procedimento não entrar com a toxina botulínica. Inclusive, ó, esses dias a gente estava fazendo um planejamento de tratamento da Flávia, que está aqui, e ela passou todas as etapas do que ela ia fazer com a cliente dela, as etapas de skin booster, de melasma, de clareamento. Eu abri lá nos meus stories, e aí, como a gente tinha a foto da cliente e tudo, né? Todas as alunas ali falavam, olha, finalizaria ainda com uma toxina botulínica. E a Flávia mesmo, e ela tá aqui, ó, para não me deixar mentir. Ela falou, eu ofereci para essa cliente a toxina botulínica, porque ela veio, gente, acho que foram 5, 6 sessões muito bem estruturadas, que realmente no final só faltaria a toxina botulínica. Então, assim, por que não vai ser feito? Porque a cliente não quer. E tá tudo bem. De repente, um microbotox para essa cliente, em que eu vou ter o quê? Um relaxamento da fibra dérmica. Então, aquele movimento, aquela formação da ruga em si não vai acontecer, eu vou melhorar a qualidade da pele, vou ter uma ação sem ter a paralisação ou congelamento, que de repente é justamente o medo que ela tem, né? De fazer um procedimento e ficar com essa ação de congelada. Mas eu tenho um recurso de uma toxina botulínica atenuada, de uma forma leve, enfraquecida, que eu posso trabalhar em pontos específicos, né? Para justamente o quê? Manter a naturalidade e vir fechando o meu procedimento com a minha cerejinha do bolo. Então, é um recurso que a gente tem aí, que eu costumo dizer, o que eu falei para vocês, é um recurso que traz o cliente para o nosso consultório, como é um recurso que faz o olho do nosso cliente brilhar quando a gente termina todas as etapas, tá? Ela ainda não aceitou nem o microbotox. Oh, meu Deus do céu. É ir plantando a sementinha, né, Flávia? Não tem jeito. Cada sessão ali é uma informaçãozinha. Beleza, Adri? Então, gente, é justamente conseguir trazer, né, as informações pouco a pouco e finalização de procedimentos sempre que a gente conseguir puxar esse cliente, porque dá um tchan. Faz uma abertura de olhar, faz um lifting de sobrancelhas, faz um lifting de pálpebra, faz um lifting nessa região da glabela, que as pessoas se incomodam sim, elas desejam um efeito, né? Nessa região, a queixa é para conseguir tratar essa linha, essa ruga especificamente. Então, a gente justamente consegue chegar nestes resultados, tá, gente? Alguma dúvida, gente, até aqui? Até agora não. Bem, gente, como vocês sabem, maravilha. Como vocês sabem, final de aula é regra, a gente tem, né, a nossa fotinho da hora do print, que eu vou pôr aqui, ó. E hoje eu coloquei, ó, diferente para vocês, que vocês vieram, eu vim aula de Botox, para que vocês compartilhem lá nos stories de vocês, com os clientes de vocês, e aí eles parem e pensem, olha só, de repente vem coisa nova por aí, tá buscando novas possibilidades, novos conhecimentos, então vocês já sabem, façam um printzinho, tirem foto, me marquem lá no Insta, dentro do que eu tinha para falar hoje de toxina botulínica. Gente, toxina botulínica é uma coisa que dá muito pano para manga, a gente tem muito conteúdo, tem muita informação. Inclusive, gente, a gente vai aprofundar na toxina botulínica em si, na imersão toxina botulínica, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11. Então, a gente vai ter 3 aulas ao vivo, nesse mesmo formato aqui. Então, não, gente, minto, não vai ser nesse formato, vai ser lá no YouTube, tá? Então, a gente vai ter 3 aulas ao vivo sobre toxina botulínica, para que a gente se aprofunde nesse tema, que eu acho que, né, como eu falei ao longo de toda essa aula, é tão desejado, é tão maravilhoso e é tão necessário dentro das nossas práticas clínicas. Então, eu venho para justamente conseguir aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, tá? Então, tirem print, me marquem, que eu quero ver quem que tá aqui,
Quem tá me ouvindo, quem não entrou e me deixou aqui, né? Que eu sei que acontece, tá? Sei que acontece. E muito bem, Aline. Não estou sozinha. A Flávia também, a Aline, Núbia. Tô vendo que tem gente, Max, Sandra, beleza. Porque, gente, eu começo a falar aqui, e daí às vezes eu falo, gente, não tem ninguém, a Maristela. Socorro, porque vocês, a Valdirene, Silene, Júlia, às vezes eu paro e penso, eu vou parar de falar? Porque, meu Deus do céu, tô só eu falando aqui? Era para ser uma conversa. Ai, gente, olha. A Flávia, eu sei, você eu já falei, acho que foi a segunda ou terceira que eu falei já. Gente, então, ó, dentro do que eu tinha para falar de toxina botulínica, só absorvendo, coisa boa. Eu acho que era isso nessa aula. Tem muita coisa a mais para a gente poder, né, falar sobre esse tema que é tão maravilhoso. Uma coisa que eu não falei aqui, não só é um tema tão maravilhoso, assim, eu falei da autoestima, tudo, mas não falei, né? É um tema que também é um procedimento, na verdade, que tem uma lucratividade muito alta para a gente profissional, porque a gente tem um tempo curto de aplicação e a gente tem aí um retorno financeiro que não tem, assim, a gente, né, quando a gente pensa nos procedimentos da harmonização facial, a gente costuma elevar o nosso patamar de faturamento, então, assim, é uma coisa que vale ser sempre pensado num procedimento com muito carinho, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, ou se tá tudo certo. Bem, gente, nessa aula é isso, uns 50 minutinhos de aula. Eu quero pedir que vocês me mandem sugestões, vocês sabem, né? Que vocês podem me chamar lá no direct, podem me chamar no WhatsApp também, para sugerir temas que vocês queiram ver, às vezes dúvidas. Na aula passada foi um tema que a gente falou de preenchimento e volumização, que surgiu muita dúvida no meu direct. Então, o que vocês quiserem ver aqui de conteúdo, de atualização, de informação, me sugiram lá. Eu estou aqui para ajudar vocês, então eu acho que nada vai fazer tanto sentido quanto vocês me sugerirem os temas, tá? Então, gente, é isso. A aula vai ficar disponibilizada para quem, de repente, né, perdeu o começo, perdeu algum pedaço, quem quiser rever. Lembrando que a gente tem a imersão, eu vou mandar o link lá no grupo para quem ainda não se inscreveu, para quem quer se aprofundar em toxina botulínica, tá, gente? E aí a gente se vê de novo ao longo da semana lá no meu Insta, nos stories. E claro que na próxima terça-feira por aqui, gente. Beijinhos para todas. Me marquem lá nos Insta da vida para eu ver quem realmente está aqui. Tchau, gente. Beijos, boa semana. Uma agenda incrível essa semana para vocês.